Dia de muita atenção no Corinthians, vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais bastidores e explica o que falta para Álvaro Pacheco ser demitido no Vasco. Tem atualizações importantes sobre John, meio atacante que não joga no Palmeiras, mas foi alvo de duas propostas boas do futebol brasileiro. Falo também sobre Emerson Royal e a chance de o lateral pintar no Flamengo. Já no Botafogo, busca por um zagueiro revelado no Fla. Para completar, Wellington, jogador do São Paulo, pode deixar o clube na metade do ano. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações, assim você é avisado quando pintar vídeo novo ou live. Por falar em live, faremos uma às 7 da noite dessa quinta-feira, combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, o site que te dá o maior bônus do mercado até R$800. Tô colocando na tela partidas do Campeonato Brasileiro nessa quinta-feira a partir das 6h30 tem Vitória e Atlético, vou de Vitória do Galo ou empate. Um pouco mais tarde às 8, Flamengo e Bahia, vou de Vitória do Fla. Tem ainda Palmeiras e Red Bull Bragantino, vou de Vitória Alviverde. Só não se esqueçam que a Copa América começa nessa quinta-feira, tem Argentina e Canadá, torneio disputado nos Estados Unidos. A Argentina, atual campeã do mundo, é bastante favorita. Essa cotação de 1,30 acho bastante justa. Para você fazer sua fezinha na Aposta Real, é super simples, link no comentário fixo. Você clica, faz o cadastro e só não esquece de utilizar o código CNICOLA. Tudo junto em maiúsculo, como eu estou mostrando na tela, para ter direito a esse bônus de boas-vindas que pode chegar até R$800. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Quero contar que o Santos entrou na disputa pela contratação do goleiro Santos. Não fiquei maluco. É que o goleiro do Fortaleza é alvo do Peixe. Ainda não houve uma proposta oficial, mas os clubes tentam chegar a um acordo. Presidente ou CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, já havia contado aqui em uma entrevista ao canal do Nicola na semana passada que a pedida é de US$ 1 milhão, ou mais ou menos 5.400.000 reais. Por falar no Santos, goleiro do Fortaleza, queria atualizar vocês sobre a possibilidade de uma troca. O jornal O Povo, lá de Fortaleza, afirma que Fortaleza e Corinthians negociam a ida do Pedro Raul para o Fortaleza na troca do Santos, goleiro, para o Corinthians. De fato, o Timão tem interesse na contratação do Santos. Santos nem foi relacionado para a partida contra o Grêmio, tem sido mais reserva do que titular, mas ouvi de uma fonte que o Fortaleza não tem a intenção de contratar mais um centroavante e o nome do Pedro Raul nem sequer foi oferecido pelo Timão. Para completar o giro de notícias, Vitor Pereira, ex-técnico de Corinthians e Flamengo, renovou seu contrato no Al-Shabaab, time da Arábia Saudita, onde ele esteve por 15 partidas, 7 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. A equipe terminou o Campeonato Saudita no 8º lugar, renovação de contrato por 1 ano. A última do giro de notícias, o Internacional confirmou seu retorno ao Beira-Rio para o jogo contra o Juventude marcado em 10 de julho. Notícia super importante. Os clubes gaúchos, os clubes de Porto Alegre, o Grêmio e o Inter têm sofrido demais sem seus estádios e o Inter é o primeiro a ter a oportunidade de voltar a jogar dentro de casa. Bora falar agora sobre o lateral esquerdo Wellington. Você São Paulino mais otimista já deve estar imaginando que eu vou trazer alguma notícia sobre renovação, certo? Errado. Vínculo segue até dezembro, as tratativas muito distantes de um acordo. A novidade vem do exterior. Um jornalista italiano afirma que o Torino e o Southampton, Torino da Itália e o Southampton da Inglaterra, têm a intenção de contratar o jogador do São Paulo de 23 anos de idade. Antes de gravar o vídeo, consultei o São Paulo para saber se existe alguma oferta na mesa. Talvez fosse a última oportunidade de o São Paulo faturar uma grana com o Wellington, vendendo ele na metade do ano. É óbvio que quando você está só a 6 meses do fim do contrato, o seu poder de barganha na sua pedida numa negociação precisaria ser muito mais baixa. São Paulo assegura que não foi procurado por ninguém, então, se de fato o Torino e o Southampton têm interesse na contratação do Wellington, devem estar conversando diretamente com o staff do jogador, pensando em assinar um pré-contrato a partir de 1º de julho para torná-lo reforço de graça, sem custos pagos ao São Paulo em 1º de janeiro de 2025. Só para recapitular, o tricolor oferece algo na casa dos R$300 mil por mês ao Wellington.
que faria dele dono de um salário parecido ao de Rodrigo Caio, de Rodrigo Nestor e também de Pablo Maia, dois atletas revelados na base que têm papel de destaque no time. O problema é que o Wellington pede, entre salários, direitos de imagem e luvas, um pacote de R$600 mil mensais. Só para completar sobre o São Paulo, o tricolor já sabe que vai enfrentar o Juventude em Brasília e não em Caxias do Sul, tudo porque o time gaúcho vendeu o mando de campo por Mané Garrincha, de olho na possibilidade de um faturamento bem maior. Bora falar agora sobre o Botafogo, de olho em um zagueiro revelado pelo Flamengo. Vocês lembram do Natan, certo? Atleta que surgiu na base do Fla, foi negociado com o Red Bull Bragantino e vendido na temporada passada por 10 milhões de euros para o Napoli. Pois bem, notícia que surgiu nessa quinta-feira dá conta de que o Botafogo analisa a possibilidade de fazer uma proposta oficial ao Natan, que começou muito bem sua passagem pelo clube italiano, chegou a disputar 19 partidas nos 6 primeiros meses, só que em 2024 ele só entrou em campo 2 únicas vezes, sempre como reserva. Foram 28 minutos diante do Sassuolo e mais 45 contra o Empoli. Diante desse cenário, o Natan está disposto a deixar o Napoli. Primeira temporada bem abaixo daquilo que ele imaginava. E por conta disso, o Botafogo tem a expectativa de poder contratá-lo, talvez por empréstimo com opção de compra, sem precisar fazer um investimento dos mais altos. Natan, que surgiu muito bem, era tratado como uma das maiores promessas do futebol brasileiro para a posição. Botafogo busca um zagueiro e um meio atacante de qualidade. Entre os zagueiros especulados, há também IR Mina, embora o colombiano tenha afirmado que vai dar preferência para clubes europeus. Bora repercutir agora uma informação que vem de uma página chamada Football London e afirma que Emerson Royal interessa ao Flamengo. Vocês lembram do Emerson Royal, né? Lateral direito, 25 anos de idade, jogador convocado com frequência para a seleção brasileira e que pertence ao Tottenham. Ele já não teve uma temporada brilhante com a camisa do time londrino, foram 24 jogos, 1 gol e nenhuma assistência. A coisa vai ficar ainda pior para ele porque o Wanderson, outro lateral direito brasileiro, tem negociações avançadas com o Tottenham. Ele deve ser comprado do Mônaco, da França. A partir daí, a tendência é que o Tottenham precise encontrar um clube para o Emerson Royal. Lateral é uma prioridade no Flamengo, há uma busca por jogador dessa posição, até porque o Wesley e o Varela, nenhum dos dois foi capaz de encantar especialmente a torcida e a diretoria rubro-negra. O nome dos sonhos do Fla segue sendo Danilo, mas há uma possibilidade de o lateral capitão da seleção brasileira não ter seu contrato rescindido na Juventus. Se ele ficar por mais uma temporada, o Flamengo precisaria adiar esse sonho de contratar o Danilo. Poderia sobrar para o Emerson Royal, tem muita força física, muita capacidade, mas ainda precisa desenvolver especialmente o cruzamento. Grande pergunta é como comprar alguém que custou ao Tottenham 25 milhões de euros. Ele havia sido adquirido junto ao Barcelona em 2021, hoje seu valor de mercado, de acordo com o Transfer Marketing, é de 18 milhões de euros. Bora atualizar sobre o dia super tenso no Corinthians, consequência de mais uma derrota agora para o Internacional Timão na zona do rebaixamento. Pois bem, torcedores da camisa 12 foram ao Parque São Jorge e causaram por lá. Fizeram uma série de protestos, ameaçaram, tentaram invadir o clube, a sede social, até que conseguiram falar com o presidente Augusto Melo. Nessa sexta-feira os protestos continuam. Gaviões da Fiel convocou uma manifestação para a sede social do Corinthians. É possível que eles também queiram conversar com o presidente alvinegro. Em meio a tudo isso, rolou na tarde dessa quinta-feira uma reunião entre o Fabinho Soldado e o Antônio Oliveira. Até a gravação desse vídeo não tem a confirmação sobre uma demissão do treinador português. O mais natural é que ele fique pelo menos até domingo, até porque a próxima partida é das mais complicadas contra o Atlético Paranaense na Liga Arena. Você vai demitir o técnico, não vai ter tempo de contratar outro, ainda vai ter dificuldades para encontrar um interino que comande o Timão diante de um Atlético Paranaense que vem de 2 empates contra o Flamengo e o Botafogo, jogos em que ele vencia até o último momento da partida. Foram 2 gols de bola parada e em escanteios, 2 pontos, ou melhor, 4 pontos, né? 2 pontos perdidos contra o Flamengo e mais 2 pontos perdidos diante do Botafogo. Só para completar sobre o Timão, o Corinthians decidiu notificar a VaideBet para cobrança de 6 milhões e 300 mil reais. O Timão entende que a VaideBet não tem cumprido o acordo de distrato e segue usando o escudo do clube em promoções e jogos eletrônicos.
Esses 6 milhões e 300 mil também são referentes a um valor residual do contrato que foi rescindido alguns dias atrás. O Timão desperdiçou um caminhão de dinheiro, mais ou menos 310 milhões de reais jogados no espaço. Só para completar a saideira sobre o Timão, o empresário do goleiro Hugo Souza, que pertence ao Flamengo e foi especulado no Corinthians, afirmou que ninguém o procurou. Trata-se do André Bahia, que já foi jogador de futebol. Ele disse que, se seguir dessa maneira, o Hugo Souza se apresenta no Flamengo a partir de 1º de julho. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que segue recusando propostas. Contei para vocês nessa quarta-feira que Piquerez foi alvo de uma oferta de 15 milhões de euros de um time italiano. Pouco depois surgiu a notícia de que Riquelme, atacante da base, só 17 anos de idade, interessa ao Nottingham Forest proposta de mais ou menos 5 milhões de euros. Quero contar que o John, meio atacante que não joga há um tempão pelo Palmeiras, foi alvo de 2 propostas oficiais. O Cruzeiro sugeriu 5 milhões de euros para contratá-lo. Já o Red Bull Bragantino fez mais, topou bancar 6 milhões de euros e a resposta de Leila Pereira foi a mesma para os 2 clubes: não temos interesse em negociar o atleta. O que chama atenção é que o John, de 21 anos de idade, tem só 9 partidas na temporada e não entra em campo desde o dia 18 de fevereiro. Na oportunidade, ele disputou os 7 minutos finais do jogo contra o Corinthians. São 11 partidas consecutivas indo para o banco de reservas e sem nem sequer ser utilizado. E esse atleta, que parece completamente fora dos planos do técnico Abel Ferreira, especialmente depois das chegadas do Maurício e do Felipe Anderson, jogadores para essa posição. Mesmo assim, o Palmeiras se sente confortável para dizer não para 2 ofertas desse tamanho. Você faria o mesmo se fosse a Leila Pereira? Use o espaço para comentário para dizer o que você pensa sobre o tema, tá? Só mais uma importante sobre o Palmeiras. Verdão conseguiu vitória fundamental na justiça, derrubando uma cobrança fiscal de 200 milhões de reais. 4 impostos: IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, contribuiriam para uma cobrança de 200 milhões de reais. O processo discutia sobre a possibilidade de clubes de futebol se beneficiarem da isenção a partir de uma alteração da Lei Pelé de 2011. O Palmeiras teve êxito nessa causa e vai economizar essa bolada de mais ou menos 200 milhões de reais. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Vasco, mais especificamente sobre o futuro de Álvaro Pacheco. Até a gravação desse vídeo, o Vasco ainda não havia anunciado a demissão do treinador português. Não é que o Vasco mudou de ideia, mas o Pedrinho prefere comunicar primeiro sua decisão ao Álvaro Pacheco antes de divulgar para a imprensa. Mais do que isso, Pedrinho estava aguardando o retorno do Vasco de Caxias do Sul, onde o time perdeu por 2-0 para o Juventude nessa quarta-feira, para uma reunião onde pretende discutir uma redução da multa rescisória. Álvaro Pacheco tinha contrato até dezembro, esse vínculo seria prorrogado de forma automática por mais um ano se o Vasco conseguisse escapar do rebaixamento. E essa cláusula incomodava demais o Pedrinho. Vale a lembrança de que o atual presidente do Vasco não foi o responsável pela contratação do Álvaro Pacheco, e sim o pessoal da 777. Pedrinho vai pedir um desconto ao treinador português em relação a essa multa, alegando que o trabalho foi muito ruim. 4 partidas com 3 derrotas, uma delas por 6-1 para o Flamengo, além do empate em 0-0 com o Cruzeiro. Importante contar também que o Pedrinho, enquanto negocia essa rescisão do contrato do Álvaro Pacheco, começa a discutir alternativas no mercado. O nome mais tranquilo seria o do Felipe, mas ele foi aconselhado por pessoas próximas a não colocar o seu amigo nesse momento, até porque correria-se o risco de queimar o Felipe. Nomes de treinadores brasileiros ou brasileiros desempregados: Guto Ferreira, não, né? Jorginho, já passou pelo Vasco, será? Zé Ricardo, também não contrataria. Vanderlei Luxemburgo, para mim fora de cogitação. Lisca doido, não. Felipão, para mim também não. Mano Menezes e Paulo Turra. De todos esses, o único que eu engoliria, o único que eu aceitaria, que eu poderia ver alguma possibilidade, seria do Mano Menezes. Dessa maneira, talvez seja o caso de pensar em um treinador estrangeiro. E você, o que pensa sobre o tema? Use o espaço para comentários e indique o seu técnico preferido para assumir no lugar do Álvaro Pacheco. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos. Logo mais às 7 tem live. Abraço, tchau.